Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clebson RN React, o seu canal de React do Mengão. E hoje vamos reagir, parceiro, Eduardo Domingues, treinador do Estudiantes da Argentina, falou besteira, hein? Soberba, botando na pressão pro lado do Flamengo. E mentiu, hein? Mentiu na coletiva de ontem, pós-jogo, Defensa e Justiça em Estudiantes, que o time Estudiantes ganhou de 1-0. Também o pessoal da UOL Sports falou também sobre essa questão aí da pressão que o time argentino está fazendo para o jogo de volta lá na Argentina. Vou deixar o link, tá? Do UOL Sport na descrição do vídeo para você se inscrever. Também se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Vamos de react, vamos reagir. Olha só. O Estudiantes jogou pelo Campeonato Argentino, venceu Defensa e Justiça por 1-0, com a escalação totalmente reserva. E depois do jogo, o Eduardo Domingues, meu xará, comentou a liberação do Gonçalo Plata pela Conmebol para jogar a segunda partida depois de ter sido expulso. Abre aspas para ele. Nós temos que focar em avançar no confronto. De nada serve falar agora se Gonçalo Plata merecia ter sido expulso antes ou não. A entidade maior é a Conmebol. E depois ele ainda completa. Com todo o poderio que eles têm, o Flamengo, estamos a um gol. Eles são uma equipe poderosa e têm as ferramentas para falar e pressionar. Veja bem. Que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o árbitro me recomendou tirar o Gomes. Muitas vezes se diz um monte de coisas e quando joga com uma grande equipe como o Flamengo, que eles fiquem com essas coisas. É problema deles, disse o técnico do Estudiantes. Deu uma alfinetada, né, Danilo? Então vamos lá, eu quero que você fale das declarações e quero que você vote na enquete. Vamos lá, essas declarações, elas formam já um combo com o que o próprio treinador tinha dito aqui no Maracanã, logo depois do jogo de ida, quando um repórter perguntou para ele se o objetivo dele era sair do Brasil com vida, se muita gente falava que o Estudiantes tinha que sair do Maracanã apenas com vida. E ali ele já disse, olha, a gente tem um escudo aqui com muita história, vocês têm que respeitar, tem que saber o que é o trabalho que a gente teve para chegar até aqui e tudo mais. Então, é aquela história que vários treinadores gostam, de todos contra nós e tal, e é aquela história que é bem velha, né? Bem antiga e normalmente usada pelos times que estão em desvantagem e tal, que é um jeito de motivar, querendo ou não, o vestiário, né? Para o vestiário e a torcida, ainda mais que o jogo vai ser lá na Argentina. Então essa é uma maneira que eu acho totalmente normal, é justo e faz parte do jogo. Sobre a expulsão, vamos lá. Tem lá uma opção na nossa enquete que abre um precedente. Tecnicamente, essa opção não existe porque esse precedente já foi aberto, né? Digamos assim, já aconteceu com o São Lourenço em 14, com o Dedé em 18. Então, esse é um argumento que os flamenguistas, que hoje estão felizes com essa decisão, usam para se defender. E falar, não, mas isso já foi feito lá atrás, isso já podia acontecer. Meu ponto e sempre foi, com a mudança de uma decisão de campo, é o perigo da subjetividade. Qual que é a grande questão? Quem vai decidir qual erro é grave ou qual não é? Como a Conmebol vai analisar, a partir daqui, o que deve ser cancelado dentro de campo? E por que também a gente pode levantar aqui quantas coisas que não podem ser canceladas? Então, pode ser cancelado um gol que depois se prova errado, que o VAR não conseguiu ver, alguma coisa, um cartão amarelo que foi dado, como no caso do Plata, ou um amarelo que não foi dado. Ah, não, agora a gente vai aplicar. Ou, no caso mesmo da decisão do árbitro, como a gente sabe o que o árbitro viu na hora? A decisão de campo, o Arnaldo sempre fala isso, é sagrada e deve ser mantida. A não ser que o VAR, ali no momento que é um protocolo existente e que deveria ser para corrigir erros graves, ele entre. E aí, ok. O meu ponto principal aqui é a subjetividade. Como definir o que é grave e o que não é para a Conmebol agir? Isso é muito perigoso. Porque amanhã ou depois vai ser de novo essa discussão e falar, agora eles fizeram isso, vai ter que fazer de novo. Então isso é muito perigoso. Tira a autoridade do árbitro, tira a autoridade até do VAR, tira a autoridade de todo mundo que está ali no comando. O cara sabe que a palavra dele talvez não valha. E os jogadores também sabem. E aí vai virar uma pressão para lá, uma pressão para cá. Então eu acho que é muito, muito perigoso. Não porque abre um precedente, porque esse precedente está aberto faz tempo. É perigoso
porque a subjetividade pode ser muito ruim para esse tipo de decisão. Arnaldo Ribeiro, como você vota nessa enquete? Eu acho que eu já sei, mas eu quero te ouvir. Tironi, para mim, a decisão do campo sempre foi sagrada, mas o VAR avacalhou a decisão de campo, né? Com a chegada do VAR, a decisão do campo foi completamente subjugada, né? E a questão da objetividade que o Danilo faz, o VAR piorou essa situação, ele aumentou a interpretação do jogo, né? Então, ele não... Aliás, várias alternativas aí da enquete seriam aniquiladas pela introdução do VAR, e isso na prática não aconteceu, né? Justiça, inibe a roubalheira, isso tudo é uma balela gigantesca. O VAR não conseguiu solucionar nada, né? Eu acho que talvez a alternativa para ser perigoso abre mais um precedente, porque o Danilo citou as outras vezes que isso aconteceu. O que eu acho que essa questão do cartão ela deveria provocar é uma coisa, para mim, óbvia, que é um ajuste do protocolo do maldito VAR. Já que o maldito VAR refere em todo o cartão vermelho, quando é segundo amarelo para vermelho e tem uma dúvida, uma discussão, o VAR poderia intervir, em tese, né? Foi o caso. Então, vocês repararam na troca de conversas entre a comissão de arbitragem e o árbitro nesse lance do cartão? Fica lá a turma do VAR, putz, eu não posso intervir aqui porque não é dentro da área, 2 é vermelho direto, né? Fica aquela situação. Eu acho que como a expulsão, o cartão vermelho, que no final das contas foi o que aconteceu com o Plata, veio pelo segundo amarelo, num caso de uma dúvida muito grande, o VAR poderia intervir. É um pequeno ajuste de protocolo, mas em vez de ajuste de protocolo de VAR, cada um usa o protocolo do jeito que quiser, e essa desgraça toda a partida de futebol. A partida não acaba. O VAR ele prolongou a discussão de bar, ele não diminuiu a discussão de bar, né? Mas aí é o que o Danilo falou. E por trás das palavras do Eduardo Domingues não está a questão do amarelo ou da anulação do segundo amarelo do Plata e, consequentemente, da anulação da sua suspensão. Tem um clima todo envolvido nessa história. Porque o que ficou, e como o Flamengo tratou a questão, a anulação da expulsão do Plata é um simbolismo do que ele considera uma arbitragem danosa, quase que premeditada, né? O combo da arbitragem. E aí, tanto que o Eduardo Domingues traz as outras coisas, né? Essa situação do quarto árbitro ter supostamente ido ao banco dos Estudiantes para alertar sobre o amarelo de um jogador. Então, assim, o clima extracampo foi criado, e ele está se defendendo lá porque o Flamengo, do lado de cá, criou uma situação tal de pressão sobre a arbitragem muito grande para a volta, né? Então ele, o Domingues, experiente que ele está tentando diluir um pouco essa situação, né? Já tem dossiê sobre o árbitro que vai apitar, o chileno que vai apitar o jogo da volta. Então é uma guerra de bastidor que a gente está acostumado há algum tempo. E acho que são dois clubes muito tradicionais, e isso também é esperado, né, na situação. Eu achei o seguinte: eu não sou do time que achou a arbitragem uma roubalheira. Eu acho que o árbitro errou na parte final do jogo, nessa situação do cartão. Embora, e errou sobretudo porque foi estúpido, burro. Porque se ele dá a falta do Plata, se ele entendeu que o Plata, mesmo chegando antes, tocando na bola, ele solou e fez o jogo perigoso no zagueiro do Estudiantes, que ele desse a falta. Se ele desse a falta, não acho que fosse uma falta para cartão. E nada disso estaria sendo discutido agora. Seria dada a falta e talvez o Flamengo discutisse, não foi falta, ele tocou a bola antes, mas não teria essa celeuma toda. O árbitro deu o segundo cartão amarelo, expulsou o jogador do Flamengo, deu toda essa polêmica,
ele já foi afastado dos próximos jogos da Conmebol, foi afastado do Mundial Sub-20. Então, o árbitro foi, no mínimo, pouco inteligente. Mas, para responder a sua enquete, sempre, para mim, será a decisão do campo é sagrada. Daqui a pouco eu vou dar uma parcial aqui de como está a nossa enquete. Agora, esse clima, é a minha sensação, pelo menos, me parece legal para o Estudiantes. Vai jogar em casa, pressão, tudo contra todos. Os caras conseguiram anular um cartão. Aliás, a Conmebol teve até que mandar um comunicado oficial falando que não vão reclamar depois, porque está definido, é isso aí, não vai entrar na justiça, né? Assim, falando que... porque a Conmebol ela tem que se manifestar, porque virou uma polêmica, né? Não, lá na Argentina ficou esse negócio, exato. Se pode, não pode. Então, assim, eles tinham que ter se manifestado. Na verdade, é o seguinte, mandaram um comunicado pro Flamengo, pra CBF, que aparentemente foi mandado no dia seguinte, depois do jogo. Cara, manda para todo mundo, para a imprensa, na hora. Sim. E não é para a imprensa, porque todos os torcedores têm que saber que isso aconteceu, né? Então, tinha que ser imediato, não podia demorar tanto tempo para essa decisão. Eu fiquei pensando aqui, vamos imaginar que o Plata não tivesse amarelado no jogo, mas tivesse pendurado para a próxima partida. E aí considerassem o amarelo injusto. E aí? Você pode cancelar? Porque o efeito ia ser o mesmo, né? O Plata não ia poder jogar, Sim. com exceção dos 10 minutos finais do segundo tempo. Que claro que faz uma diferença, porque o Estudiantes fez um gol. Mas é tanta subjetividade, é tanto perigo que você coloca. Uma coisa que o Arnaldo ficou falando, eu lembrei, como eu sempre brinco quando assistia vocês na televisão ainda, eu lembro quantas vezes o STJD entrava nas rodadas finais por uma solada, era hora por alguma coisa, especialmente antes do VAR, né? O STJD, uma entrada que o juiz não viu em campo, agora o STJD vai dar 6 jogos de suspensão e para lá. Isso faz um tempo que não acontece, né? De tipo, o STJD dar uma suspensão que não foi vista. Acho que porque o VAR diminuiu muito esse tipo de problema, né? Às vezes o VAR vê, não considera normal e tal. Isso que a gente está vendo agora lembra esses tempos de STJD lá atrás, que acontecia muito, normalmente em rodadas finais. O Pablo Alexandre fala, Tironi, eu acho que o árbitro que apitar o jogo será pressionado a não expulsar alguém dos Estudiantes. Mas você acha também? Por quê? Não entendi muito bem a suposição dele. Mas, enfim, de qualquer forma, o árbitro que vai apitar, ele está com uma bigorna na cabeça. Está pressionadíssimo, com certeza. Arnaldo. Vocês acham que o que aconteceu no outro jogo, expulsão, não expulsão, o árbitro errou e tudo mais, vai fazer com que essa arbitragem seja a mais cuidadosa possível? Às vezes não é possível controlar nisso, né? O que está evidente é que o clima vai ser bélico, né? Porque do lado dos Estudiantes, que é o mandante agora, também está sendo... de uma forma provocado o time argentino, né? Como o técnico demonstrou na entrevista ontem. Nenhum árbitro, eu acho que vai de forma premeditada pro precipício, né? Porque ele pode simplesmente anular a sua carreira, inviabilizar a sua carreira. Acabei de citar o exemplo do colombiano que apitou aqui. Se ele tivesse premeditado completamente, ele talvez medisse as consequências, né, de fazer de tomar uma atitude daquelas no final do jogo que acabou talvez minando a sua carreira, né, o futuro da sua carreira, pelo menos nesse primeiro momento. O que, para mim, e isso me intriga profundamente, pode ser na Conmebol ou aqui no nosso quintal, é que quando você chega numa parte final de competição, são 8 clubes envolvidos, 4 jogos, você tem que colocar os 4 principais árbitros do seu continente, tirando os asteriscos, a nacionalidade que não pode em tal jogo e tal. Isso acontece também aqui no Brasil, nas questões das quartas de final, de essa coisa. Muitas vezes você não entende a escala. E a escala dos jogos de ida da Libertadores foi difícil de entender, né? Eu sinceramente, cara, eu me pergunto porque isso deveria ser uma coisa mais estratégica e cuidadosa para a parte de uma comissão de arbitragem. Antes da escala, você passar por caminhos muito definidos para escolher um árbitro e o seu VAR para cada jogo.
Isso dá trabalho, viu, Tironi? Por exemplo, nós estávamos lá discutindo nos jogos da volta. Eu acho que nos jogos da volta, esse árbitro chileno do jogo da volta na Argentina é mais experiente que o colombiano que apitou na ida, né? Então talvez essa seja a prevenção, né? Agora, Con todo el poderío que tienen, estamos a un gol. Y no sé, la verdad, vos me estás diciendo todo lo que están hablando. No tengo idea. Que hablen. Y van a hablar porque tienen todos los medios para hablar. Nosotros lo único que podemos hacer es focalizar en lo nuestro, ser fuertes como equipo, ir contra el rival y hacerlo de gran manera. Porque de buena manera por ahí no nos alcance, lo tenemos que hacer de gran manera. Y nos estamos preparando para hacerlo de gran manera, porque tenemos confianza en nosotros. Se van a hablar siempre de los arbitrajes, se van a hablar un montón de cosas. Y si quieren ir a lo chiquitito, irán a lo chiquitito. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué querés que haga yo? Yo me focalizo en lo que puedo. En lo que puedo generar, en lo que puedo ejercer, en lo que queremos nosotros mostrarnos a nosotros con nuestra gente. ¿Qué te dijo Juan en ese momento? Ya lo expliqué en la conferencia pasada. Digamos, me dijo, ten en cuenta que el lateral está amonestado. No, el 11 está amonestado, porque Farías. Y nosotros nos habíamos quedado con Farías. Y empezaron a inventar, ¿no?, varios cuentos que me pidió que lo saque y que lo... No sé, bueno, está. Y sí, y también digamos, el cuarto árbitro está para avisar un montón de situaciones que van pasando en el partido y que por ahí pasan por alto o porque se equivocaron en la decisión. Porque al principio lo amonestaron a Farías. Y después no se entendió bien. O nosotros seguimos el partido y nosotros le reclamábamos que no estaba amonestado. Y nos vinieron a mostrar y já está. E quê? Cara, é ou não é um fanfarrão esse treinador do Estudiantes, Eduardo Domingues? Mais uma vez, ele joga a responsabilidade do jogo para o Flamengo. E, descaradamente mentiu. Pô, teve leitura labial, o quarto árbitro falando no ouvido dele para tirar o jogador que estava amarelado, que ia ser expulso. Teve o pênalti em cima do Samuel Lino. Teve aquela expulsão vergonhosa do Plata, que ajudou no gol do Estudiantes. Esse cara é um fanfarrão, rapaz. E eu quero pedir a você, meu amigo rubro-negro, pedir a você, amiga rubro-negra, que deixe sua mensagem carinhosa para o treinador dos Estudiantes aqui embaixo. Eu vou ler todos, tá? Então, ó, fica aí tranquilo, deixa aqui seu comentário, que é muito importante para o canal Clebson RN React. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Beijão, tamo juntos, fui!